Você chegou nos 30 anos, ou está chegando e em vez de comemorar, você está com um peso no peito que não sai. Você olha para sua vida e faz aquela conta cruel, aquela comparação silenciosa que ninguém fala em voz alta, mas todo mundo faz. Fulano já tem casa própria, ciclana já casou, já tem filho, já tem carreira. Mas eu? O que eu tenho? E aí vem aquela voz. Você sabe qual voz eu estou falando. Aquela voz baixinha que aparece às 2 da manhã quando você não consegue dormir e sussurra. Você perdeu o prazo. Era pra você ter chegado lá. Você ficou pra trás. Todo mundo evoluiu menos você. Essa voz transforma o aniversário em luta, transforma uma fase da vida em sentença, faz com que você acorde todos os dias carregando o peso de tudo que você ainda não é, em vez de enxergar tudo que você ainda pode se tornar. Eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode ser a diferença entre você continuar paralisado por mais um ano ou começar agora a construir a vida que você sempre quis. E não é papo de autoajuda rasa, é verdade, é ciência, são histórias reais de pessoas que aos 30, 35, 40 anos começaram do absoluto zero e chegaram onde você ainda nem imagina que pode chegar. Então fica comigo. Eu quero que você feche os olhos por um segundo, não literalmente, mas que você se permita sentir o que eu vou descrever. Você acorda de manhã e por uns 3 segundos tudo está bem. Aqueles 3 segundos gostosos antes da consciência voltar. E aí ela volta. A lista. Aquela lista mental que você nem escreveu em lugar nenhum, mas que sabe de cor. A casa que você não tem, o relacionamento que não deu certo ou que nunca começou, o diploma que ficou no meio do caminho, a carreira que não decolou, o negócio que você pensou em abrir mas nunca abriu, o corpo que você queria ter, a versão de você que você planejou ser e que até agora não apareceu. E você levanta, escova os dentes, olhando para o espelho e tem um momento rápido mas real em que você não reconhece totalmente a pessoa que está te encarando. Porque essa pessoa no espelho não é quem você planejou ser aos 15, 20 ou aos 25 anos. E aí começa o dia, você funciona, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas em algum lugar lá dentro aquele peso continua, aquela sensação surda de que o tempo passou e te deixou para trás. Eu sei como você se sente porque isso não é só com você. Tem milhões de pessoas que chegam aos 30 e entram em colapso silencioso. Não o tipo de colapso que aparece no pronto-socorro, o tipo que aparece na ansiedade que não passa, no sono que não vem, na motivação que sumiu. Naquela sensação de estar vivendo uma vida que é sua, mas não parece sua. A psicologia tem um nome para isso: crise de identidade de meia jornada. É o momento em que o ser humano para, olha para trás, olha para frente e entra em pânico porque a distância entre quem ele é e quem ele queria ser parece ser grande demais para cruzar. E aí vem a parte mais cruel de tudo. Não é a crise que destrói as pessoas, é o que elas decidem fazer com ela. A maioria decide que a crise é uma confirmação, uma prova de que elas não têm jeito, de que perderam o prazo, de que é tarde demais, e aí param, não de uma vez, mas aos poucos. Param de tentar, param de sonhar, param de acreditar e começam a sobreviver. Mas tem um grupo pequeno, e você pode fazer parte dele, que decide que crise é recomeço, um sinal de que algo precisa mudar, um convite para construir de verdade, com maturidade, com clareza, com tudo que os 20 anos não tinham. E é sobre esse grupo que eu quero falar com você agora. Antes de qualquer coisa, eu preciso demonstrar uma crença que está vivendo dentro de você como se fosse verdade absoluta. A crença de que existe um prazo para a vida. Que aos 25 anos você tinha que ter se formado, que aos 28 tinha que ter casado, que aos 30 tinha que ter casa própria, a carreira, o filho, o corpo, o propósito, tudo resolvido, tudo no lugar, tudo como a sociedade desenhou no quadro que colocou na sua frente quando você tinha 15 anos e não tinha maturidade para questionar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Quem definiu esse prazo? Quem sentou e decidiu que a vida de um ser humano precisa seguir essa ordem específica nesse tempo específico? Seus pais? A escola? A novela das 8?
Um Instagram cheio de pessoas mostrando a versão mais editada da vida delas? Esse prazo não existe na natureza. Ele existe na cabeça das pessoas e ele foi colocado lá, não nasceu lá. A neurociência comprova que o cérebro humano só termina de se desenvolver completamente por volta dos 25 a 26 anos. O córtex pré-frontal, a parte responsável por planejamento, autocontrole, tomada de decisão madura e visão de longo prazo, só fica totalmente formada nessa fase. Isso significa que boa parte das decisões que você tomou aos 20 anos foram tomadas com um cérebro que ainda estava em construção. Você estava aprendendo a ser adulto enquanto tentava construir uma vida de adulto, com uma pressão enorme de já ter chegado lá. E agora aos 30 você tem a posse de algo que não tinha antes. Um cérebro completo, experiências reais, clareza sobre o que funciona e o que não funciona e, se você parar de olhar para o que perdeu e começar a olhar para o que tem, uma base muito mais sólida do que você imagina. Os seus 20 anos foram a escola, os seus 30 são campo de atuação. Eu sei que falar isso pode parecer bonito demais, então deixa eu te mostrar com nomes e histórias reais que isso não é motivação vazia. É o padrão de quem construiu algo de verdade. Você conhece a história de Vera Wang ou Wang? Ela passou a vida inteira querendo ser patinadora profissional. Não conseguiu. Tentou ser editora na Vogue, foi preterida para a vaga principal, aos 40 anos, decidiu entrar na indústria de moda do zero, sem experiência, sem histórico, só com clareza e determinação. Hoje ela é uma das designers de noiva mais famosas e respeitadas do mundo, um império construído depois dos 40. Samuel L. Jackson, um dos atores mais reconhecidos de Hollywood, fez seu primeiro papel de destaque aos 43 anos. Stan Lee criou o Homem-Aranha, o Thor, o Hulk, os X-Men, os maiores ícones da Marvel. A maioria das suas criações mais famosas veio depois dos 40. Mas você não precisa ser famoso para que isso faça sentido. Pensa no vizinho que abriu um negócio aos 35 e em 3 anos estava melhor do que nunca. Na mulher que voltou para a faculdade aos 32 depois de criar filhos e se formou com mais foco e clareza do que qualquer jovem de 22. No cara que passou os 20 anos todo errado, perdido, fazendo escolha ruim atrás de escolha ruim e aos 31 anos decidiu mudar e mudou. Essas histórias não aparecem no feed. O algoritmo não promove a virada silenciosa de quem recomeçou depois dos 30. Ele promove o jovem prodígio de 22 anos que ficou milionário, porque isso gera mais inveja, mais cliques, mais engajamento. Mas a realidade estatística, é que a maioria das pessoas que construíram algo significativo na vida, construíram depois dos 30, com maturidade, com clareza, com cicatrizes certas no lugar certo. E essas histórias existem. O que separa quem vira o jogo de quem fica paralisado? Uma coisa só, e ela é mais simples do que você imagina. A diferença entre quem recomeça e quem fica preso não é talento, não é sorte, não é circunstância, é clareza. A maioria das pessoas que chegam nos 30 em crise não estão paralisadas por falta de capacidade, estão paralisadas porque não sabem exatamente para onde ir. Estão olhando para 10 direções ao mesmo tempo, comparando sua vida com 10 vidas diferentes e ficando imóveis no centro desse furacão de comparação. É como estar perdido numa floresta escura e tentar caminhar em 10 direções ao mesmo tempo. Você não avança em nenhuma, só se cansa e vai ficando mais ansioso. Clareza é a tocha que ilumina um caminho de cada vez. E a clareza não vem do nada. Ela vem de 2 perguntas que a maioria das pessoas nunca para responder de verdade. A primeira: o que eu quero de verdade? Não o que o Instagram me faz achar que eu quero. Não o que a sociedade define como sucesso. Mas o que eu quero? O que me faz sentir vivo? O que me faz perder a noção de tempo quando estou fazendo? O que eu faria mesmo se ninguém estivesse olhando? A segunda pergunta: o que estou disposto a fazer para ter isso? Não o que eu quero ganhar, o que eu estou disposto a entregar. Porque toda conquista tem um preço, e o preço não é pago com desejo, é pago com ação consistente. Quando você responde essas 2 perguntas com honestidade brutal, a inércia quebra, não toda de uma vez,
mas ela quebra, porque você para de tentar ser tudo ao mesmo tempo. Para de se comparar sua jornada com a jornada do mundo e começa a andar na sua direção, no seu ritmo, com a sua clareza. Mas clareza sozinha não basta. O que fazer com ela? Como transformar esse recomeço em resultado real em menos tempo do que você imagina? É isso que vem agora. Eu sei que parece exagero, mas me dá um minuto. 365 dias, um ano. Se você começar hoje, não amanhã, não segunda, não no ano novo, e depositar energia consistente no seu propósito, o que acontece em 365 dias é matematicamente assustador. Pensa assim, uma pessoa que decide aprender uma habilidade nova e dedica 1 hora por dia, em um ano são 365 horas de prática deliberada naquilo. A ciência do aprendizado. O trabalho de Anders Ericsson sobre prática deliberada mostra que esse volume de prática focada é suficiente para levar alguém do zero a um nível de competência que o mercado paga. Uma pessoa que decide cuidar do corpo e começa com consistência, não com perfeição. Em um ano, a transformação física e mental é irreconhecível. Uma pessoa que decide abrir um negócio e dedica 3 horas por dia às ideias certas, em um ano, ela tem um produto, tem clientes, tem validação, tem renda. Uma pessoa que decide trabalhar sua saúde emocional, terapia, leitura, autoconhecimento, novos padrões de comportamento, em um ano, ela é uma versão de si mesma que mal reconhece quem era antes. O problema não é o tempo, o problema é a dispersão. A maioria das pessoas passa um ano fazendo um pouco de tudo e muito de nada, tentando 10 coisas ao mesmo tempo, desistindo quando não vem resultado em 3 semanas, recomeçando do zero na segunda tentativa sem entender o que deu errado na primeira. Um ano de energia concentrada em uma direção clara muda tudo. Você tem esse ano e ele vai passar de qualquer forma. A questão é, ele vai passar enquanto você recomeça ou enquanto você continua esperando o momento certo que nunca chega? E tem um inimigo específico que vai aparecer quando você decidir recomeçar. Ele não vai vir de fora, vai vir de dentro, e você precisa estar preparado para ele. Você já abriu o Instagram num momento de vulnerabilidade? É quase masoquismo. Você está num dia difícil, já se sentindo para baixo e abre o feed. Então o que você vê? Aquela conhecida sua da escola que acabou de comprar um apartamento. O colega de faculdade que está num cruzeiro com a família. A influenciadora que tem 25 anos, corpo perfeito, negócio próprio e ainda faz 10 trabalhos voluntários nos fins de semana. E aí você fecha o celular pior do que quando abriu. O que você não viu, ou que nunca aparece, é a crise de relacionamento que essa pessoa está vivendo por baixo das fotos. A dívida que ela contraiu para parecer quem não é. A ansiedade que ela sente toda noite antes de dormir. O apartamento comprado com dinheiro emprestado do pai. O casamento bonito nas fotos que está se desfazendo na vida real. As redes sociais são o museu da mentira curada. Todo mundo mostra o quadro mais bonito. Ninguém mostra o depósito bagunçado lá atrás. E você está usando esse museu como régua para medir sua vida real. Isso é equivalente a se comparar com um personagem de ficção. Não é real, não é justo e está te destruindo por dentro de um jeito que você mal percebe. A comparação é o ladrão do recomeço. Ela tira o foco do seu caminho e coloca no caminho do outro. E enquanto você está olhando para o lado, você para. E enquanto você para, o tempo passa. A única comparação que vale é com quem você era há 6 meses, há 1 ano, há 5 anos. Você cresceu? Aprendeu? Mudou alguma coisa? Mesmo que seja pouco? É o movimento. E movimento é vida. Agora eu quero falar com você de um jeito muito direto, sobre o que fazer, não amanhã, agora. Você chegou até aqui nesse vídeo, isso já diz algo sobre você. Pessoas que desistiram de verdade não ficam assistindo vídeos sobre recomeço. Elas se afastam de tudo que lembra que poderiam estar fazendo diferente.
O fato de você estar aqui significa que tem uma parte de você, talvez pequena, talvez cansada, talvez meio machucada, mas que ainda acredita que é possível, que ainda quer, que ainda não entregou os pontos. E eu preciso que você ouça isso com toda a atenção que você tem agora. Não existe versão de você que está com atraso. Existe uma versão de você que viveu os anos que viveu, aprendeu o que aprendeu, errou o que tinha que errar e que agora, com tudo isso, está em uma posição de construir algo que nenhuma versão mais jovem de você teria condições de construir. Os seus 20 anos foram o laboratório, seus 30 são o lançamento. Mas o lançamento só acontece se você parar de ficar olhando para o chão e começar a olhar para o horizonte. A sua história não acabou, ela estava só no capítulo de formação. E o capítulo mais interessante, o que vai ter virada, conquista e significado de verdade, ainda vai ser escrito. E você é o único que pode escrever. Agora chega de teoria. Vou te dar 3 passos concretos para você começar hoje. Não semana que vem, não no primeiro mês. Hoje. Passo 1. Escreva a sentença da vida. Pegue um papel agora ou abre o bloco de notas do celular e complete a frase com total honestidade. O que eu realmente quero construir nos próximos 12 meses é... Não o que você acha que deveria querer, não o que impressiona os outros, o que você quer de verdade. Escreva sem filtro, essa sentença vai ser a sua bússola. Passo 2. Identifique uma única coisa. Das opções que você quer, qual é a uma coisa que, se acontecer nos próximos 12 meses, vai mudar tudo? A que vai ter efeito dominó nas outras, sabe? A saúde, a carreira, o relacionamento, negócio ou estudo? Escolhe uma, só uma, e faz dela a prioridade real, não a 5ª prioridade da lista. Passo 3. A ação de hoje. Qual é a melhor ação possível que você pode fazer hoje, não amanhã, hoje, em direção a essa única coisa? Não precisa ser grande, precisa ser real. Mandar um e-mail, fazer uma pesquisa, ligar para alguém, escrever um primeiro parágrafo, se inscrever num curso, marcar uma consulta. Uma ação hoje que quebre essa inércia. Porque a inércia não se quebra com planejamento, se quebra com movimento. E o menor do movimento real vale mais do que um plano perfeito que só fica na cabeça. Você não está atrasado. Você está se preparando, mesmo quando não sabia que estava. Cada erro te ensinou algo, cada relação que não deu certo te mostrou o que você realmente precisa. Cada trabalho que não fez sentido te aproximou de entender o que você faz. Cada fase difícil te deu uma resistência que a versão mais jovem de você não tinha. Tudo isso é material de construção e você tem mais do que imagina. A vida não acabou nos 30, ela está esperando você decidir que comece. Se esse vídeo tocou em algo que você carrega sozinho, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que está nessa mesma luta silenciosa. Aproveite e também se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo sobre comportamento, motivação e inteligência emocional para quem quer construir uma vida com significado de verdade. Eu acredito no seu recomeço. Agora é a sua vez de acreditar também.